Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje, dia 1º de maio de 2024, dando continuidade à obra O Céu e o Inferno, capítulo 8º. Esse é o capítulo que, como nós estamos vendo aqui, como diz, já lá no capítulo 8º, já tem uma nota das penas futuras segundo o Espiritismo, que é justamente o capítulo 8º da edição original, foi renumerado na edição adulterada do capítulo 7º, sendo o mais, observem, o mais importante da obra, por conter o resumo de todas as conclusões a que chegou Allan Kardec acerca das leis da justiça divina. Nota do editor Paulo Henrique de Figueiredo. Então, vamos lá. Iniciando. Vamos. Eu acabei engraçado que eu passei a tarde toda, eu acabei de estudar o outro. Vocês, então, terminei certinho. O que o outro? O da semana passada, que eu não O estava capítulo da semana presente. passada. Eu estudei. Tá cheio de Bom, anotações mesmo. não é? Muito, muito bom. Gente, é impressionante quando assim. É muito bom estudar. Ainda mais com Ficou, vocês. assim, foi tipo assim, você acha assim, mas isso aqui eu tenho que agora me aprofundar mais. Aí eu me aprofundei e fui buscar essa coisa, a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Hum. É muito bom. O negócio temos que ter cuidado, porque às vezes viajamos, procuramos uma coisa, daqui a pouco já entramos em outra, e falei assim, peraí, não era isso que eu estava procurando? Aí eu às Sim, vezes me sim. perco. É Bom, verdade. vamos fazer o seguinte, cada um lê um pouco, né? Perfeito, eu ia falar isso. Cada um lê um pouco, para poder ficar mudando o tom de voz. Eu não gosto de ficar sempre esse mesmo tom de voz, não. Às vezes até me irrita meu próprio tom de voz. Você, A você, se, gente cansa você, da voz da gente, né? É. Para mim, o tom de voz é muito importante, porque a parte auditiva, para mim, eu tenho essa parte bem sensível. Então, é isso. Vamos conversar o seguinte, com a mais novinha. Aí vai tu, depois, vamos lá, Pode vamos ser. fazendo, aí paramos, Clarinha, vamos fazendo isso, tá? Esse rodízio. sim, Então, você senhora. pode subir um pouquinho. As Aí, penas peraí. futuras, Então, capítulo capítulo 8º, aqui, capítulo 8º, as penas futuras segundo o Espiritismo, iniciando, aqui já, como eu falei, tem a nota 86, que a Você já leu, Terezinha né? vai... Você... Então, a nota 56, que já está, né? Não, O número... 86. Eu Mas a, falei, a falei, nota 56. falei 86, 86. Essa mas nota essa nota 86 não está aqui, está no é anterior. 86. Tem sim, Clarinha, ali logo no início, aqui, ó. Olha aqui, Clarinha. No título, Aqui, ó, no título, olha aí, capítulo. ó. Tá vendo? Tá bem, tá. Eu não tinha visto isso, gente. Faz É. parte, Clara. Tá bom. Então, o que Que você acabou de ler, né? você Mas Tá bem. acabou de ler Isso. agora, né? Mas vamos ler acabei junto, de né? ler. Só eu estou Perfeito. mostrando aqui para chamar a atenção das pessoas o quanto esse capítulo é importante. Tá? Então, acho que não tem necessidade de ler novamente, não? O que vocês acham? Sabe? Eu não. O que vocês acham? Não. Sei que vocês não O sabem. como, o Você já que... leu, né, Zélia? Já Você já li. leu. Então, vamos Então, lá. vamos Vamos para o dar texto. continuidade. Aí, pronto. Aí. Então, Estando a Terezinha. sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode, neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Então, já existe até uma explicação do Paulo com relação a isso, né? Porque na obra adulterada tem um capítulo, eles deram esse nome para o capítulo, Código Penal, como é que é? Da Lei Divina. Da lei divina. Então, e aqui ele já está dizendo que ninguém pode decretar o Código Penal divino, né?
Então já começa daí a questão da obra adulterada, né? Qualquer teoria não é mais que uma hipótese, só tem o valor de uma opinião pessoal. E por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Então, aqui Kardec já está indo ao controle universal, né, do ensinamento dos espíritos, que foi um processo que ele usou para construir a doutrina espírita, né? Então, nenhuma teoria particular, nenhuma teoria particular, uma opinião pessoal de um espírito ou de uma pessoa, foi levada em consideração por Kardec como princípio. Só aquelas afirmações, aquelas teorias, aqueles estudos que foram, como dizer, receberam a sanção dos fatos, né? A sanção do fato, a confirmação dos fatos. Aí ele colocou como princípio, senão não, né? O que é aí, Zélia? É porque o meu áudio desapareceu, entendeu? Aí, de repente, eu não estava escutando vocês. Aí agora Mas o que que você voltou. pôs, o que é isso que você pôs agora aí? O quê? Aqui? A Não é, sanção, não é o quê? a definição de sanção, aprovação, confirmação, concordância, e também fui buscar o Não, princípio. não, na tela tá outra coisa. E tá? Tá, tá de novo a mesma coisa. Aí, mas isso aí é o seu inferno. Não, mas aí não tá o texto, velha. Como não aqui o texto? Não tá. O que está Ah, aparecendo, gente? tem a página 130, Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais. Só Jesus na causa, viu? Eu tô cheio. Aqui, agora vai, não vai? Ah, Ah, isso agora agora tá certo. Eu tô cheio tá cheio de janelinha aberta. então, uma coisa, eu tenho o comentário 87, vamos ler? A nota 87. Allan Kardec define os pressupostos da ciência espírita. Toda teoria, seja proposta por um homem ou um espírito, é uma opinião pessoal. Então, quando é uma opinião pessoal, ele não leva em consideração como princípio da doutrina, né? As hipóteses vão do engenhoso ao ridículo. Por isso, o Espiritismo se fundamenta na observação dos fatos, em milhares de depoimentos, para extrair deles os princípios gerais, confirmando o ensinamento dos bons espíritos. É a universalidade do ensino dos espíritos. Então, isso aí Kardec sempre repete, porque foi um critério que ele usou e que nós também deveríamos usar para analisar tudo que cai na nossa mão, né? Para ver o que está de acordo ou não, né? Muito bem. Eu Vamos acho voltar. interessante no estudo que nós estamos fazendo, principalmente com o Paulo, que nós fizemos, uma coisa que eu aprendi é não falar eu acho, porque aí tá a minha opinião pessoal, Sim. na minha opinião pessoal. E quando eu falo eu acho, aí ele fala assim, Zélia, você está se baseando em que livro? Em que, É, quando nós estamos estudando, nós temos que ir nos fatos, na obra, procurar. Quando se existe, quando se uma pessoa fala, eu acho, você está colocando a tua opinião pessoal. opinião. Uhum. Então, isso foi muito importante. E, justamente como nós estamos estudando, é por isso que eu sempre gosto de trazer as referências. Se uma pessoa vai falar assim, ó, o livro tal, assim, como assim? Não, eu encontrei isso em que livro? Porque como nós estamos estudando, nós temos que ir em busca. Sim. Olha só, nós aqui não estamos vendo que essas duas últimas obras foram adulteradas? Não existe ainda tantas traduções ainda complicadas com a Revista Espíritas que nem vamos conversar sobre as traduções? Então, quando nós vamos na fonte, quando nós temos os PDFs,
nós estamos aprendendo. Então, não adianta a Zélia falar, eu encontrei no tal, eu encontrei num livro. Que livro, Zélia? No Céu e Inferno, página 129. Isso sem estudo. Foi uma das coisas que eu agradeço muito ao Paulo Henrique por ter aprendido. Porque esse fala, sabe, eu acho assim, não, não dá. No estudo não dá. Porque como estudo, principalmente como esse, como a Clarinha falou, é lento, somos formiguinhas, estamos nos baseando em quê? Em que obra? O Céu e o Inferno. Né? Isso eu achei muito gostoso de ter aprendido, sabe, gente? É importante. É importante. Posso continuar? Por favor. Agora aqui, né, Terezinha? Isso. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilharam e compartilham ainda as crenças. Então, como Kardec fala, né? O homem, o ser humano, sempre teve a intuição da continuidade da vida após a morte. Sempre. A humanidade sempre teve essa intuição, desde as civilizações antigas, todos os povos, lugares, culturas, sempre houve essa ideia inata que existe vida após a morte, que a vida continua. Só que por falta de compreensão, por falta de entendimento, foram criando sistemas, foram criando explicações, cada um de um jeito, né? Uns muito fantasiosos, outros menos, mas cada um inventou a sua própria teoria, e daí nasceram também as religiões, né? Que continuaram com essas explicações, e até hoje, né? Até hoje, imagina a ideia, por exemplo, de céu e inferno, até hoje, né? As religiões ainda ensinam. Se alguns... Só um instantinho, Terezinha. O que eu encontrei nesse link com crenças foi essa parte, foi no Céu e Inferno, o capítulo na página 129. Deixa eu ver aqui, que eu coloquei a crença, página 129, da página 129, crenças. Espera aí, gente. Por aí, 127, primeiro parágrafo. 127, primeiro parágrafo. Aí, olha só, a Terezinha chamou a atenção sobre a crença, as crenças. E justamente lá na página 127, que lemos, que conversamos muito, olha o que diz. A crença é um ato de compreensão. Por isso, ela não pode ser imposta. Durante um certo período da humanidade, o dogma das penas eternas foi inofensivo e até mesmo salutar. A partir de um dado momento, tornou-se temerário. De fato, se imposto como verdade absoluta, quando já o repele a razão, resultará logicamente uma das duas coisas. Ou o homem deseja crer, ou o homem que deseja crer adota uma crença mais racional, apartando-se dos que ainda se mantêm no dogma, ou então não mais crê em absolutamente nada. A quem quer que tenha estudado a questão com tranquilidade, fica evidente que nos dias de hoje, o dogma das penas eternas tem produzido mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. Ele está se referindo, coloca como os filósofos, e conversamos sobre isso, não foi, gente? Conversamos muito sobre essa parte do que... Já vimos isso, Não foi? Mas achei muito interessante estarmos novamente esclarecendo sobre as crenças. Né? Porque aqui, vamos lá. Então, Sim, Terezinha. então essa é interessante, né? Se alguns homens de elite, você pôs o mesmo texto, Zélia. Sim, eu tô indo lá para o de 29. Aí. Olha, se alguns homens de elite, é interessante isso aqui, a gente analisar bem isso aqui. Se alguns homens de elite, em diversas épocas,
entrevir um lado da verdade, e de fato, né, mesmo com a criação dessas crenças, desses sistemas, e às vezes sistemas até absurdos, fantasiosos, mas em toda a história da humanidade, sempre existiram homens que enxergaram mais longe, que percebiam alguma coisa a mais, que iam um pouquinho além, né? Mas, como o Kardec fala aqui, a massa ignorante, quer dizer, o povo, o povão, como a gente fala, né? Permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Então, sempre aconteceu isso. Tinha aqueles grupos de pessoas mais esclarecidos que percebiam as coisas de uma forma mais lógica, não chegavam na verdade, mas estavam indo no caminho certo, né? Mas o povo sempre sendo dominado, sempre sendo dirigido e sempre sendo alimentado com aquelas crendices, com rituais, com cerimoniais, né? E permaneceu assim até hoje, né? Tem uma nota 88, era bom dar uma olhada agora, Zélia, nota 88. Alguns pensadores, desde o surgimento das ciências, entreviram a verdade, misturada a falsas ideias. De fato, eles viam alguma coisa, mas ainda misturado com os erros, né? Entretanto, as massas foram mantidas sob os dogmas das religiões ancestrais pela fé cega. Então, o povo, na realidade, em todas as épocas da humanidade, o povo sempre dirigido, sempre mantido na ignorância, né? Sempre alimentado com aquelas coisas que enchem os olhos, né? As pompas religiosas, os templos suntuosos, sempre alimentado com isso, né? E alimentando a fé cega no povo, né? Essa foi a situação quando do surgimento do Espiritismo, né? Veja mais sobre esse cenário cultural no artigo Reações das Ideias Espiritualistas, Revista Espírita, outubro de 1863. Você vai querer ler esse artigo, Zé? Olha, gente, eu não sei, eu separei 63, não é isso? Eu preparei o artigo, se Eu você também. quiser. Aqui é reação espiritualista. É longo, é longo. Ele é longo, ele é longo. O que nós podemos fazer é tirarmos algumas coisas sobre isso. O que que É, você... Porque é longo, gente. esse parágrafo aqui, não, sobe de novo, Zélia, sobe. Não, aliás, desce, desce um pouquinho mais, vai devagar. As ideias, espera aí. Essa reação que se... Tem dois parágrafos que a gente podia ler. Isso. Você Acho que você está aqui, qual que você... Eu também Ai, acho muito interessante isso aqui, ó. não, Qual foi que você achou? não, o artigo anterior é esse, o parágrafo anterior é esse. Aí. Uhum. As ideias espiritualistas. As ideias, quer que eu leia ou você lê? Não, você... Vamos fazer o seguinte, lê a Clarinha para poder ficar fazendo esse revezando. Aí que Terezinha explica. Aí fica mais... Então tá, vamos lá. As ideias espiritualistas respondem bem às aspirações gerais, são preferidas ao ceticismo e à ideia do nada, uma vez que se sabe instintivamente que elas estão na verdade, mas não satisfazem senão imperfeitamente, porque deixam ainda a alma no vago, e que sozinhas são impotentes para darem a solução de uma multidão de problemas. Para um pouquinho, Clara, para um Uhum, pouquinho. Essa ok. frase é interessante a gente analisar. Então, as ideias espiritualistas estavam surgindo, né, naquela época. Inclusive, Kardec diz que foi de alguma forma, preparou o caminho para a chegada do Espiritismo. Mas olha o que Kardec fala, vamos prestar bem atenção. As ideias espiritualistas respondem bem às aspirações gerais. E antes ele fala que as pessoas estavam se cansando do materialismo, estavam sentindo falta de alguma coisa,
o materialismo não estava satisfazendo totalmente os anseios das pessoas. Eles não estavam aspirando a alguma coisa a mais. Então, as ideias espiritualistas foram chegando. E elas são preferidas ao ceticismo. Quer dizer, é melhor essas ideias espiritualistas do que o nada, do que a crença no nada, né? Uma vez que se sabe instintivamente que elas estão na verdade, mas não satisfazem, senão imperfeitamente. Porque, ó, as ideias espiritualistas vieram, mas elas não satisfaziam totalmente. Elas não estavam completas, né? O que veio completar foi o espiritismo. Não satisfazem, senão imperfeitamente, porque deixam ainda a ideia no vago, e que sozinhas são impotentes para darem a solução de uma multidão de problemas, né? Então, as ideias espiritualistas vieram, ajudaram, mas deixaram ainda muito a desejar. O simples espiritualista está na posição de um homem que percebe o objetivo, mas que não sabe ainda por qual caminho ele deve chegar, e que encontra escolhos, né? Encontra obstáculos sobre os seus passos. Eis porque, nestes últimos tempos, um tão grande número de escritores e de filósofos trataram de sondar esses misteriosos arcanos, porque tantos sistemas foram criados, tendo em vista resolver as inumeráveis questões permanecidas insolúveis, né? Desculpa, Clara, eu continuei lendo. Depois ela lê o seguinte. Pode ler, Clara, Vamos lá. esses... Que esses sistemas sejam racionais ou absurdos, nisso não testemunham menos as tendências espiritualistas da época, tendências das quais não se faz mais mistério, que não se procura esconder, da qual se faz glória, ao contrário, como outrora se glorifica de sua incredulidade. Se todos esses sistemas não chegam à verdade completa, é incontestável que vários delas se aproximaram ou roçaram, e que a discussão que dela foi a consequência preparou o caminho, dispondo os espíritos a essa espécie de estudo. Então, foi um preparo mesmo, né, já para vir o espiritismo, porque a verdade não estava completa, né? E o que ele fala, incontestável, se aproximaram, né? exatamente. Aproximaram, roçaram a verdade. Está falando do espiritualismo racional, né? Roçaram a verdade. Porque Exato. é o espiritismo que traz o ensinamento completo, né? Então, essas ideias espiritualistas vieram, né? Deram uma preparada, Sim, mas sim, ainda sim. estavam longe de trazerem todo o ensinamento, né? E quando a gente fala nas ideias espiritualistas, creio eu que seria mais a parte oriental, né? Porque os orientais sempre foram espiritualistas. Então era o que Sim. naquela época tinha, né? Mas aqui ele está falando das ideias espiritualistas que surgiram na época, né, de Kardec, ali no começo, acho que foi mais ou menos no começo do século XIX, né, que surgiram essas ideias e que, de alguma forma, prepararam o terreno, né, para a chegada do espiritismo, né? No caso, é o racional, né? Espiritualismo Espiritualismo racional. racional, chamado Estudava, espiritualismo foi como racional. nós vimos, estudava isso já nos mesmo. liceus, na universidade, era o ambiente propício, que nós vamos ver posteriormente. Então, eles estudavam sim, inclusive acreditavam na alma Na reencarnada. alma imortal. Uhum. No Ele caso, falava, elas estudavam na alma reencarnada, mas não sabia, uai. não, reencarnada não, eles não trataram da reencarnação. Não, eles não trataram da encarnação, eles não Falavam que trataram. o homem é uma alma encarnada. Encarnada, desculpa, encarnada, mas não sabia, uai, para onde vai depois? Para onde vai a alma De depois, onde veio, para posteriormente? onde vai, Para onde vai? Os não, questionamentos, esses é, questionamentos
Eu acho interessante como a Clarinha leu aqui. Gente, mas sempre foi assim. Nós não podemos receber um ensinamento se nós não estamos preparados. Vai aos poucos, vai devagar. É Então, verdade mesmo. não é assim. Somos crianças. É como, por exemplo, Terezinha, você também é avó. Como nós vamos colocar utilizar, às vezes, até certos vocabulários para uma criança que está com 1 aninho? É. Tem uma preparação. E, bom, Terezinha, a Clarinha falou, vocês queriam acrescentar neste parágrafo aqui alguma coisa? Agora, o segundo parágrafo, aí ele vai falar da chegada do Espiritismo. Eu gostaria de chamar a atenção às pessoas em relação a este parágrafo. Lembre-se que nós estamos na Revista Espírita. Qual é? Outubro? Qual é? Diz aí, minha gente. É 1960, outubro. Outubro. 1863. 63. Porque antes do Paulo Henrique de Figueiredo, de tudo isso, nós estávamos, quando ele perguntou, inclusive nos seus seminários, quando iniciou, a primeira coisa que ele perguntou, o que vocês acham, gente? Quando o Espiritismo apareceu, que estava tendo as guerras e tudo isso, tinha algumas coisas na Europa, vocês acham que o Espírito, surgiu num ambiente propício? Aí todo mundo falava, não, não, não. Aí até eu falei, não. Eu escutando o seminário, disse, não. Aí, justamente aqui, nós vamos ver o contrário. Não é isso? Então, por isso que estamos chamando a atenção, a importância desse parágrafo. Então, Zélia, tem esse aspecto, mas também tem outro aspecto. Kardec se refere muitas vezes, não é uma vez só, que foi uma época propícia para o Espiritismo aparecer, porque por causa do avanço das ciências. Ele falou que o avanço das ciências propiciou e muito o surgimento do Espiritismo, que antes disso ficaria muito difícil o entendimento da parte científica do Espiritismo, né? Então, Nós estávamos no iluminismo, não é? é, tem a parte aí do espiritualismo racional, que ajudou, mas também tem essa outra parte que propiciou a chegada do espiritismo. Uhum. E como nós vimos até, Terezinha, no capítulo, te acorda, gente? Lá no capítulo, é o capítulo 6 ou do 5? Da Gênese sobre a uranografia, que fala muito sobre as ciências e tudo isso, a importância da ciência, porque sem a ciência Sim. não poderia Como é ser que- comprovado determinados tipos de coisa. Como é que Galileu ia escrever aquele artigo se não houvesse o desenvolvimento da ciência, da astronomia e tantas outras mais, né? Inclusive, Capítulo 5 é os sistemas do mundo, né? Os antigos e modernos sistemas do mundo. É o capítulo 5 da Gênesis. Uhum. Então, observem com a importância. Gente, vem cá, me diga uma coisa. E agora, como nós estamos fazendo aqui o nosso estudo? Estamos fazendo online, cada um na sua casa. É. O que está propiciando tudo isso? O desenvolvimento de Cada uma no seu país. Exatamente. Não, pior que é, né? Cada um. Caiu a ficha agora porque Terezinha está no Brasil, Clarinha em Portugal e aqui é a Suíça. É mesmo, 3 países Cada completamente uma no seu diferentes. país. Então, E se não fosse alguém que estivesse lá observando, analisando, indo em busca, vocês lembram como eram os computadores naquela época, gente? As impressoras? Nossa! Então, e se não primeiro fosse? computador, Zélio, o primeiro computador ocupava uma sala inteira, um computador, Hã? uma sala inteira. E Então, precisava várias pessoas para mexer no computador. Olha eu hoje me como lembro nós das estamos. impressoras, meu Deus do céu, né? E a coisa mais lembra-se, e a máquina de escrever? Na minha época, tá, gente? Na minha época tinha máquina de escrever. Nossa, eu escrevi bastante em máquina de escrever, muito Na minha escrevi. época tinha máquina de escrever. E pior que depois veio, como é que é, gente? Aquela elétrica, não foi? A máquina de escrever elétrica. Aí tem a Elétrica. eletrônica, que era mais rápido. E pior que ainda, tac, 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 tchau! Então,
Isso, tudo vem no seu tempo. Só que às vezes na nossa própria vida nós ficamos muito ansiosos. Mas tudo tem o seu tempo. Então vamos lá, E claro. hoje nós temos até excesso de informação, né? Os, É Terezinha, excesso, claro. é excesso. Tem que É fazer, nós temos que filtrar muito, porque nós temos excesso de informação, tem que haver um filtro muito grande. Agora, nós não podemos negar que você só não aprende se você não quer, você só não muda porque Só você quem não não quer. é, Só não só se aprende você quem não não quer, quer. porque está tudo aí. Está tudo aí para a gente, né? Essa facilidade que nós temos de comunicarmos, né? Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, essa oportunidade que nos é dada. Nós vivemos isso. Eu digo assim, que bom que a gente pôde, né, acompanhar essa virada toda, não é? Né? Porque Foi essa fácil para virada nossa toda nesses geração, 50 não. anos, vamos lá dizer assim, né? Estamos vivenciando todo esse progresso, né? Porque, olha, Não é há 30 anos atrás, gente, a gente não nada tinha disso. isso. Até Olha, a pandemia que Uhum. nós vivenciamos nos trouxe, assim, foi graças à tanta pandemia coisa. que nós estamos aqui hoje Foi graças conversando. à pandemia. Foi a pandemia Exatamente, que abriu exatamente. esse recurso para a gente. Quer dizer, não é que abriu, a gente foi em busca, Não, né? A Busca. gente estava preso em casa, nós fomos buscar um recurso. Estamos aqui, já estava, a ferramenta já já existia, existia. né, mas poucas pessoas se utilizavam, né, era mais utilizada assim, a parte de trabalho, né, E, das é, reuniões e tudo, e de repente nós descobrimos que afinal nós estamos todos juntos nesse universo, estamos todo muito, muito rápido, muito gente, bom, muito vocês bom. conhecem um desenho animado, os Jetsons? Ah, Ah, sim, É sim, antigo, adorava. antigo. Vocês sabiam que lá já tinha tudo isso naquele estava lá, desenho? apareceu Ela, apareceu. a mulher fazendo consulta, teleconsulta com o médico, É. tinha reunião de trabalhadores online, o pessoal fazendo reunião O pela tela. celular, o robô, Gente, é impressionante aquele desenho. Sim, Tem umas coisas. é apareceu, verdade. eu fiquei assim, menino, mas eu gostava tanto disso, eu gostava tanto que tinha aquela, era computadores, gente, que ela ficava ali É, mexendo e gente, esse arrumando a desenho tem casa, não quanto? fazia nada. Esse desenho tem uns 50 anos. Gente, Esse já pensou? Aham, desenho. tem, ou Bem mais, antigo, tem ou mais, mais, ou mais. tem mais, tem mais. Interessante. Tem gente que tem visão, né? Tem Visão, ou será que eles diretores não iam, assim. recebiam justamente essa Não, não é permissão? visão, não, era mesmo umas viagens astrais, Acho entendeu? que Já eles era, recebiam as orientações Recebia a do mundo permissão. espiritual já, e traziam. Você se lembra, Terezinha, já. ou Clarinha, que quando nós estávamos também na Gênese e que havíamos conversado, inclusive, seu Dilson, inclusive na revista Espírita que fala que eles se aproximam de artistas para, como é que se chama? Influenciar, E inspirar, sim, exato. Inspirar. inspirar, inspirar. Eles utilizam bem essa palavra, inspiração. Mas Então imagine eles são artistas, gente. Quer dizer que não recebem essas inspirações? Não iria Claro, ocorrer se não houvesse uma permissão divina. Deu claro. tempo, foi preparando. Quando eu vejo, quando a Terezinha falou isso, eu vi também lá na internet, a senhora lá utilizando um robô, não, como é que se chama? Aquele que limpa a casa, o robozinho para limpar a casa. Aí eu falei assim, nossa, não é que... E eu gostava tanto, e ainda não tem, naquela época já tem, os carros que ficava assim, tá, lá É, voando. voando, é. Tá voando. Só- No é, Japão já começou isso. Leu? Vocês já viram? E começaram já essa experiência lá no Japão, né? E em Portugal também, ô Clarinha, tem aí ônibus que eles estão fazendo uma experiência para fazer a parada em determinados Não, locais. eles têm sim, ainda não está, não sei por que que não está funcionando, mas são ônibus, são elétricos, né? E tipo, vai ter uma, uma via só para eles e tipo, pronto, é uma autoestrada, tá? Então a pessoa vai pegar, ele já vai e para lá, no caso uma autoestrada, né? Só vai parar em Lisboa, no caso, entendeu? Chegar de um ponto para outro e é um ônibus elétrico,
e tem um comando que ele para ali e já vai, segue sozinho, só vai parar no outro. E já temos isso tudo, né? Os carros que já andam sozinhos, né? Tem Vários, carro que temos anda isso tudo. sozinho já. É. Então, você Sim. vê, estamos nos preparando. Bom, eu não sei, daqui a pouco, como disse lá o Chico, eu ficava olhando, ficava assim, olha, o humano, não sei quem está dizendo que um dia vai existir um comprimido para que possamos ficar mais tempo no nosso corpo. Não vai existir essas doenças e tudo isso. Aí eu falei assim, comprimido? Então, tudo são preparações. A gente está dizendo, quando surgiu alguns livros de Chico, era tido como ficção, ou alguns livros. Então, olha aqui, e para nós? Olha, nós estamos em 3 países. Né? Para nós, naquela época, Flintstones, não, como é que é o nome do desenho? Os Jackson. Jackson. Ó, então é isso aí. Ah, Mas a Disney também tem muita coisa. Também. Não, tem diretores de Tem. cinema, como o Spielberg, por exemplo, Spielberg. tem uma visão avançadíssima para as coisas, né? Avança até mesmo para a questão aí de extraterrestre, né? Essas coisas. Ele vai longe a Ele visão dele. recebe inspiração muito boa, né, minha irmã? Porque aquele, Sim. lembra? Contatos imediatos de terceira geração. Esse filme é maravilhoso, Ah, esse filme é fantástico, eu na adoro house. esse filme. Muito bom. É Não, gostoso. esse é outro, Esse Zé. é o ET, né? Esse é o ET. Mas o Mas ETzinho que apareceu, Ou nem vamos falar sobre isso, os ETs coitadinhos que vamos apareceram, né? Nem vamos falar sobre isso. Vamos deixar para a gente conversar sobre, lá no canal. Afinal, o que somos nós? Vamos ler o texto do Espiritismo agora, na Revista Vamos Espírita? sim. Vamos lá. Agora, bem-vindo, seu Odilson. Boa tarde, seu lá, Dilson. boa tarde. Clarinha continua e vamos fazendo as nossas. Tá Então, lá, a gente certo? parou aqui. Vamos Foi iniciar nessa. esse Vamos lá. parágrafo. Vamos Boa iniciar o tarde, parágrafo. meninas. Eu sou o Bendito Fruto. Certo. É verdade, é verdade. Então, vamos lá. Foi nessas circunstâncias que eminentemente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais tarde, foi chocar-se contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Apresenta-se no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não lhe pôde opor mais barreira séria, e onde está fatigado pelo vazio deixado pelo materialismo. No momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos, onde se está à procura das grandes soluções que interessam ao futuro da humanidade. Quer parar aqui, Terezinha? Dá uma paradinha, porque é interessante aí, olha, o fanatismo religioso gerou a incredulidade, né? A incredulidade e o materialismo. Mas a materialidade, o materialismo e a incredulidade também cansou e gerou a busca do espiritualismo. Olha que interessante, né? O fanatismo religioso provocou o Excesso, né? materialismo, o excesso, né? E o excesso de materialismo provocou a busca do espiritualismo. Então, as próprias necessidades do ser humano, né? Do espírito humano, né? Ele vai em busca daquilo que ele está precisando, né? E foi esse momento aí que foi propício para o espiritismo, né? Olha, olha, Foi no momento em que justamente o momento. no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos, né? Então foram à procura de outras coisas, né? Muito bom esse Como ainda comentário, né? hoje essa busca continua, não é? Continua, A busca continua. continua. É Foi inerente, né? Somos nós. Hã? É isso que nos faz justamente em busca Sim, as sim, descobertas. sim, Quantas vezes exatamente aqui isso. falando, foi Einstein, eu não sei, que ele falou, me equivoquei nisso e ficou
indo até encontrar, mas aí vou dizer, mas não sei quem foi, gente, não sei. Aí, assim, mas você não se cansa? Não vai desistir, não. Porque justamente as 99 vezes que eu provei, eu já posso eliminar para que eu. E nas fórmulas, eu posso encontrar outras. Sim, sim, não foi da primeira, nem da segunda, Nem terceira, na foi segunda, nem na terceira. não, foi muitas vezes, muitas vezes. Mas é mesmo assim, gente. Eu acho que é isso mesmo. Tudo na nossa vida, às vezes, não conseguiu agora, vamos lá de novo. E a mesma coisa, que até mesmo no nosso estudo, de repente a gente, nesse momento, você não pegou alguma coisa, mas mais na frente você volta, vai e pega. Não, agora chegou o momento, vai, tá certo. É. Foi como você Então, falou, Clarinha, você estava estudando, como ocorre isso conosco? Aí dá uma curiosidade, nós vamos em busca. Vamos em sim, busca. Quando eu sim, encontrei aqui falando sobre as crenças, aí eu falei assim, mas peraí, nós já vimos isso. Então, se observarmos no item anterior, quer dizer, lá na página 126, ele está falando 127. sobre. Não, ele está falando, aqui, na 27. Ele está falando, e a anterior também. Então, eu falei, peraí, mas nós já estudamos sobre isso. Então, nos dá uma curiosidade de trazer. Temos e a vontade de estar compartilhando. Isso. Isso que é o bom, é gostoso. Não ficar só para nós. E trazer, por Não, exemplo, a Terezinha foi, a Clarinha, porque é um conjunto, né? Por isso que é muito gostoso esse estudo, porque cada um tem as suas opiniões, tem assim, poxa vida, mas eu não vejo assim. Uma vez, mas é uma troca, né, Zélia, muito né? É uma bom, né? troca, né? É. Pronto, você vai ler. Aí tem ali um texto, uma frase naquele texto que te chama mais atenção, né? Sempre vai despertar nisso em cada um. Vai pesquisar, vai. E depois, então, você traz essa troca. E, tipo, gente, o que eu acho? O que vocês acham disso? Uhum. Né? Cada um, na sua experiência, né? Traz eu não digo nem mais uma opinião, mas uma vivência. É isso, uma É, é, vivência. E assim, é a liberdade que nós estamos tendo de estar trocando isso. Se você vai em tempos atrás, ou em alguns que nós vamos falar, não podemos utilizar isso em alguns locais. Não se pode existir esta liberdade. Então, o estudo é muito bom. E essa troca, E a gente está aberto também, né? Porque eu não sei tudo, eu estou aprendendo, sou uma eterna aprendiz. E estou em busca de aprender. Então, não ter vergonha de dizer, olha, eu estou aprendendo, e perguntar, entendeu? Você, de repente, você já está mais à frente, já aprendeu mais isso, aprendeu aquilo, e a gente ensinando. É uma troca, pronto, um aprendeu isso, outro aprendeu aquilo, e tá fechado, essa, Terezinha. Desculpa, Clara, tá fechado o teu, viu? Sim, Clarinha, por favor, continue. essa troca é extraordinária, é Muito bom. extraordinária. É fantástico. Esse Então negócio vamos de lá. saber mais, cada um saber mais, é relativo, porque nós É, somos espíritos imortais. Então, aqueles que atualmente, ou que tem assim, vamos dizer, o canudo, ou certos cursos superiores, é bem relativo, porque às vezes, nós nos encontramos com pessoas tão simples que nos fornecem entendimentos, ensinamentos que poucos nem sabem como explicar. verdade. Verdade. Uhum. Mas isso sempre acontece mesmo, a gente vê isso várias vezes, né? E Várias vezes a falar gente. besteira, assim, Terezinha que eu diga, né? Porque eu já enrolo tudo mesmo. Como é que é, Zé, que você olhou? Como é que é? Eu li o quê, hein? Vamos lá, gente? Vamos lá. Foi, pois, nesse momento que veio resolver esses problemas, não por hipóteses, mas por provas efetivas, dando ao espiritualismo o caráter positivo único que convém à nossa época. Nele se acha o que se procura e o que não se encontrou em outra parte. Eis porque é aceito facilmente. Interessante. Milhares de órgãos Não, aqui, traçaram-lhe. só um instantinho, Clara. Ah, Isso aqui foi o que você estava
ficou em dúvida, lembra sobre a parte do espiritualismo que nós conversamos? O Não é Então, dúvida que espiritualismo, nós ele conversamos sobre fala o aí, espiritualismo Zélia? racional? Ele fala sim, aí, né? Olha, foi nesse momento que veio o Espiritismo, né? Veio resolver esses problemas, não por hipóteses, mas por provas efetivas, dando ao espiritualismo o caráter positivo, único, né? Que convém à nossa época. Então, o que deu ao espiritualismo o caráter positivo, né? Foi o Espiritismo, né? Nele, no Espiritismo, se acha o que se procura, o que não se encontrou em outra parte. Então, olha como ele explica bem aí como o espiritismo, apesar de ter tido o espiritualismo racional como base, mas foi o espiritismo que completou todo o ensinamento, né? Que realmente veio responder todas as questões, os questionamentos, né? Eis porque é aceito facilmente. Uhum. O que eu acho interessante é que, nessa época, eles estavam. Olha, era um verdadeiro gênio, gente. Eles se uniram, estavam em reuniões, estudando, só com o único objetivo de estudar, de esclarecer. Então, o espiritismo, entre eles, foi aceito, porque havia essa comprovação. E em livros está dizendo, o filho do meu esposo, ele adora filosofia, adora, ama a filosofia, ele passa. Quando ele sabe que eu sou espírita, aí falou, olha, no século tal, o filósofo tal era em espanhol espiritista. Sim, já conversamos sobre isso. Aí ele ficou bom, como é que pode, naquela época, eles serem espíritas? Eles eram espíritas, eles são eles estavam estudando, eram experiências que eles faziam. Então, para nós perdemos isso, essa coisa, perdemos de fazer com a mediunidade a experiência, mas não essas coisas bobas, e sim coisas sérias. E eles faziam isso, comprovações. E vinham os espíritos, davam assim, olha, endereço tal, eles iam em busca. Isso que realmente é fascinante, porque procurava para ver as comprovações que existiam naquela época. Por isso que foi tão aceito. Imagina, vai, Zélia desencarna, aí eu estou lá cutucando Terezinha, uma Clarinha, aí fala assim, aí eu estou escutando a voz de Zélia. Será que é Zélia? Aí vamos ver se é a Zélia mesmo. Isso que é bom, né? Essas comprovações. Obrigada. Vamos lá continuar? Alguma coisa mais ter? Claro. Então, eu acho que Uhum. esse texto aí, o que interessava para nós, acho que foi até aí. sim, eu acredito eu que sim, porque eu não vejo É, mais assim. Aqui ainda mais vai falar outras coisas que vai entrar romances. é melhor agora a gente É, voltar para o texto lá, né, bom, Zélia? peraí, deixa eu sair daqui. Eita, pronto. Gente, paramos aonde? Aqui, né? Dizendo, foi É, aqui? Na a 88, não doutrina, foi? A nota peraí, 88? A gente leu a nota a 88. 88 Então, foi a última que nós lemos. Exatamente. A Agora, foi gente, a até doutrina, aqui, né? Deixa eu procurar, gente. Me diz aí, pelo amor. Cadê? Aqui, 89. Uai, cadê 88? não, 88 é antes, Zélia, peraí. Eu não estou a gente leu a encontrando. 88 e agora segue a doutrina Aqui. das penas. Isso, vá, Isso. Aqui, pronto. Quem quer ler? Clarinha estava começando? Como é que é? Então, vou lá. Então, a doutrina das penas eternas está nesse número. Essa doutrina, onde é que está? Vamos lá. Essa doutrina teve sua época. Hoje ela é repelida pela razão. Que Gente, aqui colocar está faltando a letra O, o que viu? é, É. o que colocar em seu lugar. Um sistema substituído por outro sistema, ainda que mais racional, sempre terá maior probabilidade, mas não a certeza.
É por isso que o homem, chegando a este período intelectual que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns apavorados pela responsabilidade do futuro e querendo gozar o presente sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam o nada após a morte, querendo assim manter a consciência tranquila. Outros, na perplexidade da dúvida, o maior número crê em algo, mas não sabe exatamente no que crê. Parando aqui, né, um pouquinho. É. Uhum. Então, aí, o que que ele está? Ele está fazendo uma análise, né? Kardec está Exato. fazendo uma análise aí, né? Quando ele fala a doutrina das penas eternas, né? Teve a sua época, mas na época de Kardec já não estava sendo mais aceita, né? Então, não está assim, mas o que que vai pôr no lugar dela? Tem que pôr alguma coisa. O que que vai pôr? Aí, né? Então, aí tem os sistemas, um sistema substituído por outro sistema, mas sem chegar, né, àquela conclusão, né? Então, cria nas pessoas uma certa confusão. Então, ele fala assim, né? Não acredito mais nas penas eternas, mas vou acreditar em quê? O que que vai pôr no lugar? Então, alguns ficam apavorados, né, pela responsabilidade do futuro, mas querem gozar o presente, querem gozar a vida. Então, o que que eles fazem? Acreditam que não existe nada depois da morte, porque assim eles podem gozar a vida com a consciência tranquila. Não tem nada depois, então vamos gozar a vida, aproveitar a vida, né? Outros Mas ainda tem isso, né? Tem. tem. Outros ficam na dúvida, não sabem para onde vai, né? E a maioria quer crer em alguma coisa, mas não sabe em que crer. Então fica, enquanto não surge uma outra doutrina que venha substituir aquela ideia já caduca, né, já ultrapassada, as pessoas ficam numa confusão. Não sabem em que acreditar, o que seguir, né? Não tem um ponto de referência para dirigir a sua vida, e a gente precisa de uma referência, né? Hoje nós temos a nossa referência, que são os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Espiritismo, é a nossa referência. E quando não se tem nada, como que a gente vai dirigir a vida da gente sem, né, um alicerce, um terreno firme onde a gente possa É um pisar? vazio que ele Fica um mesmo vazio. citou. É, aí que a gente, a pessoa vai na onda da maioria. Ah, a maioria faz, eu também vou fazer, vou seguir qualquer um. Né? Tem uma frase muito interessante que diz assim: se você não sabe para onde. Vocês lembram da história da Alice no País das Maravilhas? Ah, sim, que ela vai Né? perguntar ao coelho. Ela Eu vai perguntar ao sigo, coelho, né? eu sigo a Lucilena Galvão, ela fala muito isso, né? A Alice pergunta para o coelho, para onde esse coelho era o gato, né? O coelho era o gato. Era O o gato coelho, não? era Foi o gato? filósofo, aquele gato engraçado. Ele era muito filósofo, né? Porque ela pergunta para ele, para onde vai essa estrada? Ele fala, ela pergunta, e ele fala, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Ah, mas para quem não sabe para onde ir, qualquer estrada serve. Olha, ó a profundidade. Então, é o que está falando aqui, a pessoa não sabe onde se pegar, não sabe aonde ela ter valores para a sua vida. Ela segue qualquer coisa, ela vai na onda. Aquela música, né? A vida leva eu, deixa a vida É, a me Deixa a vida vida me levar. leva, levar. Ela vai de exatamente. não, né? Agora, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Sim. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente vai seguir qualquer caminho. É perigoso isso, né? É perigoso. É isso que está falando. Então, olha, o maior número crê em algo, mas não sabe exatamente. Fica perdido, fica perdido. Eu Por isso que gosto. eu falo, né? As crianças e os jovens, eles têm que ter uma referência, né? Tem que ter. Porque eles sofrem tanta influência aí fora hoje é muita influência, e muita influência negativa.
Se eles não terem uma referência para comparar, eles vão na onda. Fácil, É fácil. porque, do mesmo modo que nós temos os artistas, os políticos, pronto, qualquer um que mexa com as massas, não é? Que tem influência de espíritos superiores, tem também os trevosos que estão aí, né, querendo levar as massas, né, porque é tudo mais fácil, né? Infelizmente, sim, nós sabemos o quanto. Isso. O quanto que prendem esses jovens todos Isso mesmo. e eles entram nisso, acreditando que aquilo que é o certo. E utilizando as mídias. A mídia, Sim, ou então a tudo que exatamente. existe para poder justamente... E nem vamos falar o que está ocorrendo com os jovens, inclusive é uma coisa... Bom, enfim, não acho que nem vale a pena trazer o que está ocorrendo, que os pais às vezes não sabem. Né? Por isso que é interessante também os pais estarem observando seus filhos, que às vezes está escutando musiquinha, mas que músicas são? Nós sabemos que agora existe, foi comprovado que existe na mídia músicas que deterioram o cérebro, que é como se fosse a droga. Se você prestar atenção nas letras, você fica Não, assim, horrível, horrível. oi, como é que é? Assim, coisas incríveis. Não, mas, Clarinha, o que eu estou me referindo é que eles colocam, para você escutar determinadas músicas, você tem que colocar no nível altura, uma altura e em certo padrão. E isso leva, e eles sabem, porque os pais não veem pensando que estão escutando música, mas eles sabem que é uma droga. Eles chegam a um nível que ficam realmente que sai fora. E tem que estar só com um nível alto para poder chegar a um padrão para afetar o cérebro. Você viu o que os trevosos são capazes de fazer? Pois é. Então, assim, tá certo, ok. Não é por isso que nós estamos aqui estudando, mas também pedimos que as pessoas observem em casa. Os seus filhos, foi como a Terezinha falou, tem que se ter uma base. Tem que se ter uma base. Tem uma frase aqui de Kardec, posso falar aqui? Peraí, deixa eu ir lá. Aqui, deixa eu ir lá. Essa é onde? Aqui, Terezinha? É nesse texto que acabou de ser lido aí. Tá. É por isso, né, que o homem chega, porque isso é na época de Kardec, né? Porque até antes, um pouco antes de Kardec, as pessoas não podiam pensar por si mesmas, né? Elas eram dirigidas, elas não podiam questionar, não podia questionar a religião, os dogmas, não podia nada, tinha só que aceitar. E quem não aceitasse era perseguido, toda aquela coisa. Só que chegou um momento, né, que Kardec fala aqui, é por isso que o homem, chegado a esse período intelectual que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Ele não encontra, ele tem a capacidade de questionar, de discutir, de tudo, mas ele não encontra algo onde se apoiar, né? Então ele fica. E hoje, trazendo isso para hoje, né? As crianças, os jovens que não têm uma base, eles ficam nisso. Eles têm liberdade de falar, de pensar, de reclamar, de questionar, de duvidar, tem tudo, mas eles não têm um alicerce onde se apoiar. Eles ficam soltos, né? E não só jovem, adultos também, não é só jovem, não. Muitos adultos também, né? E ficam soltos. Então, aí está o perigo, né? Pois é. Como a Clarinha falou, deu exemplos, até hoje, é verdade. Até hoje, algumas crenças, algumas religiões não permitem que nós possamos nos exteriorizar, né, e estar conversando com liberdade, porque é pura imposição. E estamos falando aqui da época de Kardec, mas existe isso hoje em dia, existe até hoje, Sim, gente. com certeza. É uma fase de transição, nós estamos numa fase de transição. E toda a fase de transição, ela é cheia de conflitos, crises. Então, é complicado. Por isso Ninguém que é disse bom. que Diz, isso é Clarinha, por fácil. favor. Clarinha?
estou falando que ninguém diz que isso é fácil, que essa transição, né, que é fácil. Nada disso. Nada disso. Nada mesmo. Tem uma coisa que meu esposo sempre fala. Nós não viemos de férias. Isso não é verdade. Nós não viemos, nós pedimos para Nós encarnar. viemos a passeio. Nós não De viemos a férias, passeio. férias, que férias é essa? Hã? Viemos trabalhar, estamos aqui a trabalho. E o que eu gosto, o que foi Estamos aqui para interessante muito, trabalhar e estudar. isto, o Estamos aqui trabalho, para quando eu estudar digo e aqui que é o trabalhar. trabalho, não é o trabalho financeiro, é o trabalho consigo mesmo. É um trabalho. Sim, mas o financeiro, É o esse trabalho trabalho que a gente está profissional, falando. trabalho profissional também é importante, porque desenvolve a inteligência. É, É por isso. importante também. Então, porque se nós aqui tudo é a carreira. Você está aí, você sabe, tudo é carreira hoje em dia. Chega, vai, mas fica só bitolado a chegar a um certo nível da carreira, o material. O de testar desenvolvimento da inteligência, sim, mas o objetivo aí é outro. E como eu achei muito interessante que aqui, não sei aí, viu, Clara? Aí também, tudo que é trabalho, qualquer coisa que você faça, aqui tem uma mínima remuneração. Porque eles falam, tudo é trabalho. Tudo que se faça é trabalho. Então, aqui eles valorizam muito isso. O seu tempo é um trabalho. Quando está dedicando, estudando, é um trabalho. É um trabalho. E por isso que nós estamos Pois tendo é. agora, estamos tendo condições de estarmos conversando, porque anteriormente nos preparamos. E é um trabalho. Né? Pois é. Vamos lá, continuar. Aqui. Aqui, eu vou ler agora. É exato. Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o método científico. O homem quer crer, mas quer saber por que crê. Ele não se deixa mais levar por palavras. Sua razão vigorosa quer algo mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele necessita dos fatos. É o que nós havíamos conversado e que trouxe até aquele texto. Chega a um ponto em que certas coisas vai ficar banal. São banais. Não vai nos alimentarmos, como dizer, não vai alimentar o que nós estamos em busca. Às vezes essas ansiedades que nós estamos assim, por quê? O que está ocorrendo? Porque sente certas coisas que não condiz. E só com os fatos, com a razão, utilizando a razão, pronto. Eu achei estranho. Eu pensei que fosse mentira. Teve uma pessoa que me disse, ó, na religião tal, na igreja tal, está se vendendo vassoura. E tá porque compra para ser benzida. Aí eu falei, vender vassoura? Porque tem que Aconteceu limpar. aqui. Uhum. Porque é vencida, porque tem que limpar para tirar os. Como é que é, gente? Ficar. Limpar, uma limpeza. Uma coisa assim que eles fazem. Aí eu, vendendo vassoura? Gente, o pessoal não pensa, não? E o pessoal comprou. E muita gente Muito, comprou. Terezinha, muito, Muita gente comprou. muito. Aí me assustou, sabe? Aí eu falei assim, uai, isso a gente não. E a razão de tudo isso? A lógica de tudo isso? Não, porque tem que se limpar, fazer a limpeza de si. Mas para poder fazer a limpeza em si de uma vassoura, aí temos os questionamentos. Não é isso? Por isso que É nós aquela havíamos coisa de aceitar cegamente as coisas, né? Terezinha. Fé cega. Como é que pode comprar vassoura para se limpar? Né? É Fé grave. cega, aquilo que Kardec fala, fé cega e obediência passiva. Pois é. É grave. É grave porque quem está manipulando isso sabe o que está fazendo, não? Nossa, como sabe? Né? Tem, Olha, tem treinamento para isso. Oi? Tem treinamento para isso. É mesmo. Tem. Pior que tem. 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 É Tem mesmo. verdade. E tem mesmo.
Bom, alguém quer falar sobre o método científico que havia? Mas a gente já conversamos sobre o método científico, né? Podemos alguma coisa, Terezinha, Clarinha? Seu Essa Agilson frase, também. essa frase de Kardec é fantástica, né? O homem quer crer, mas quer saber por que crer. Por que crer? Não é mais só crer. Passou essa fase. Quer dizer, para muita gente ainda não passou, mas para muita gente passou a fase de crer. É o saber. Hoje é saber, né? Compreender, Não né? tem mais. Ele não se deixa mais levar por palavras, né? O homem que despertou para isso, né? Sua razão vigorosa quer algo mais substancial do que teorias. Ele necessita dos fatos, né? Então, aí ele coloca no item 89 a nota, né? Pensamento científico, progressivo, baseado na observação dos fatos. Por Exatamente. isso que o Espiritismo satisfaz as pessoas que estão nessa busca, né? De querer saber as coisas. O que eu acho interessante é que, por exemplo, o Ernesto, meu esposo, ele fala assim, eu não acredito eu não acredito nessas coisas, em algumas coisas assim, mas o que eu gosto quando nós fazíamos é porque agora eu estou fazendo o evangelho aqui com uma vizinha, mas quando nós fazíamos, ele sempre gostou muito do livro dos Espíritos. Essa coisa do evangelho, negócio de evangelho não gosto não. Você fica, conversa lá com as tuas amiguinhas, eu gosto do livro dos Espíritos. Esse negócio, eu não sinto, vocês chamam. Bom, e ele falou, é racional. E ele é um homem completamente racional. É lógico. Então, quando eu lia algumas perguntas, ele ficava assim, quem fez isso? Eu falei assim, fez o quê? É muito lógico essa pergunta. Ficava Então, tá assim, vendo? Ele é esse homem que Kardec está falando aí. entendeu? Ele está Assim, dentro de si, Né? não é? aí eu assim, você gostou? É porque é lógico, está usando a razão. Por isso que eu gosto A desse. razão. Então, observe, tem e alguns suíços, algumas pessoas não vai querer, porque cada um tem a sua tendência, tem as suas tendências. Tem pessoas que gostam do espiritismo pela lógica, pela lógica. Porque o que o meu esposo que se fala assim, vocês que têm tantas religiões, interessante, né, seu homem? Eu fiquei só calado, já sabia que ia haver alguma coisa, né? É? E como vocês se comportam entre vocês? E vocês que estudam, que faz tanto que estuda evangelho no lar, que não sei o quê, e o comportamento de vocês? Né? O que importa é o comportamento, ele tem razão. Aí vem a moral, né? De cada Pois um, é. né? Razão. É mole? Porque impormos, por exemplo, na nossa casa, transmitir, claro, tem que ter a base, sim. Mas se nós não darmos o exemplo, é como aquela Ah, pessoa. Pois é, você não deixa o teu filho fumar, o teu neto fumar, quem quer que seja, mas você está fumando, Né? Então, vai tudo por água abaixo. não é? Vai. Eu vejo aqui, não sei vocês aí, gente, mas dói, dói. Porque os bebês hoje em dia já nascem, como eu já te conversei, tudo olho aberto. O bebê faz aquela. E sabe, né? Vocês são mães, são avós. Qualquer coisa que acontece, o bebê está no carrinho, já se dá o celular. Bebê, pro bebezinho, sabe? Então, aí eu falei, "Ué, como é que vai? Como é que vai? Como é que vai ser a adolescência dessa criança? Que. Então, um exemplo, né, e gente? as crianças mesmo, né? Pronto, eu tenho os meus netos mais novos. Então, o menino, né, que ele vai fazer 5 anos esse ano, você tem que ver, ele sabe mais do que eu mexendo no telefone. Essas crianças já vêm sabendo essas Já coisas, sabe mais, entendeu? já faz E olha parte. e olha que nesse aspecto a minha nora controla tudo, tá? Mas eles têm tudo um controle. Até televisão e tudo, ela às vezes chega a ser chata. Eu falei Hum, assim, pelo amor de Deus, deixa eu ver um pouco de televisão, porque ela tudo é no controle. Mas é aquela coisa, eles têm ali rapidinho Eles e já vêm sabe sabendo. colocar a televisão também, ele sabe colocar na Netflix, sabe é, fazer isso, sabe aquilo outro. É,
Você não Eles sabe se mexer, às vezes prepararam uma mais, né, coisa você chama. Clarinha? Eles Arthur, vem ficaram cá, mais Arthur, tempo vem no aqui mundo para a avó, espiritual. Já trouxeram isso aí, já trouxeram. né? Isso que a gente E a está, a gente menina, tá você acredita que a menina, ela vai fazer 3, mas ela, tipo, já faz pose para tirar fotografia, Aham, né? Tipo assim, muito aquilo que a engraçado. gente, né, nós aqui, a minha geração principalmente, né, eu sou mais velha, que a gente aprendeu aí, tá aprendendo a mexer com Ô, aquela ô, força de vontade, ele já nasce sabendo. Porque, eles sabem ler, como a porque às Clarinha vezes falou. gente, é muita dificuldade, sabe? Porque é aquela coisa assim que você tem que parar e realmente se concentrar, É, entendeu? E tem horas que dá vontade, não quero mais saber mais nada disso, não, isso aqui está muito nervoso. É, pois é. Já se verdade. prepararam, são espíritos que tiveram mais a preparação, maturidade. A maturidade que já tem é muito mais fácil do que a gente lá tá. Nós estamos aqui, gente, não é fácil para nós, não. Ficar aqui aprendendo tudo isso, eu às vezes, gente, aperta uma coisinha aqui, acaba com tudo. Aí vem uma criatura, não, isso aqui, a senhora apertou errado. A minha neta, acontece alguma coisa no meu celular, ai, Ju, me ajuda aqui, por que que tá assim? Daqui, vó, não quero que você faça, eu quero que você me ensine. Ela já fez, já arrumou, aí eu não aprendi. Ai, ai. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É aqui, vó, rapidinho, é isso aqui. É assim, vó, não é assim, vó, é assim. E ainda fica rindo da nossa cara, né, não, gente? Dá risada, dá. Nossa, vó, não é assim. Que bom, né? Que a gente ainda está, a gente, a avó, imagina, está acompanhando, né? Está acompanhando. Acompanhando, mais ou menos, mas estamos acompanhando. Estamos Exato. procurando, assim, entrarmos nisso. Nós também não vamos nos deixar levar, porque, por exemplo, conheço pessoas que não sabem, não tem celular, coisa assim, mas não quer saber nada de internet, não realmente quer. Falei assim, gente, Tem. é o futuro. A minha é futura, é o presente, sem É, internet. Se não eu tenho quiser, uma vai ser amiga da minha complicado. idade, uma amiga muito chegada minha, amiga de mais de 60 anos. Ela tem o celular, ela usa o básico do celular para conversar, e não faz parte dos nossos grupos de estudo porque não sabe e não quer aprender. E ela tem pavor, não gosta. Uhum. Não gosta nem não sabe nem ligar o computador. Aqui disseram assim, aí eu tô assim, bom, se bem que eu não tenho, né? Não vai existir, não tem necessidade de utilizar o dinheiro em si. Não vai ter necessidade disso. Porque tem umas maquininhas que quando você vai fazendo as compras, você vai não tem aquele código de barras? Já coloca Sim, sim. tudo nos carrinhos, quando chega assim, você só mostra a maquininha e pronto. Tá lá. Aqui também. É, O próprio carrinho de compras, isso, você já está ali, aí você vai passando tudo, isso. né? E depois você, com o teu celular, É, tu paga a conta. Ai, que pois beleza. é, Não, é. aqui, pelo menos nos supermercados que eu vou, ainda não tem isso, não. É Não, mas tem. horrível. Alguns já tem. Eu Você vou ter que acha aprender horrível? isso. É horrível porque às vezes eu ainda não sei como fazer aquele negócio que eles fazem ali, não. Porque você primeiro tem que tirar, tem que colocar, você tem que estar, e depois tem que ir para um lugar. Aí existe a verificação que você tem que baixar no celular. Você tem que baixar. Exatamente. Tem que O baixar a baixar é o aplicação. complicado porque às vezes não funciona. É. Não, é assim, hoje tudo você é É, aplicativo, tudo, tudo, tudo. Aqui é Esse tudo aplicativo. aplicativo, tudo, tudo. tudo. São os bancos, são os É, seguros, pronto, aqui no caso é Via Verde, no Brasil, é aquela, pronto, que para você passar nas estradas, que você, esqueci o nome que fica pedágio? aí, para pagar os pedágios e tudo, já está E às vezes não tudo é no funciona, né, celular. Clarinha? E os supermercados, todos eles, cada um tem um aplicativo. Aí você vai, em cada supermercado tem, então cada supermercado que eu vou tem todos os aplicativos. Eu tenho que abrir para ver qual é o negócio, para poder baixar, para poder ganhar os pontos, para poder ter E às tudo vezes não assim. funciona, às vezes bloqueia o negócio. É, Então, assim, Não, bloqueia. aqui até nessa parte funciona melhor.
E Às vezes aqui para o também, nosso celular, o meu celular, quer é, dizer, eu não uso. Célia, Às vezes não funciona. Oi. vamos voltar para o estudo? Vamos, vamos lá, porque já isso está mesmo, falando já isso. muito. Isso, É isso, melhor isso. terminar que você faz assim, ficar nesse papo aí de. Bom, Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem um termo às suas incertezas, fazendo cair os andaimes das hipóteses. É a realidade após a ilusão. Uhum. Aqui. Mas essa parte da humanidade da infância, conversamos bastante já sobre isso, gente. Uhum. Então, vamos lá no Na vendo. nota? A nota 90. Quando a humanidade estava preparada, as ciências romperam com a autoridade imposta pela fé cega e pelo fanatismo, conquistando o conhecimento progressivo baseado nos métodos. O mesmo ocorre com o mundo espiritual por meio do espiritismo, que faz da mediunidade um instrumento de observação para colher depoimentos de milhares de espíritos. Como afirma Kardec, é uma nova fase que apenas inicia a da regeneração da humanidade. Bom, aqui também sobre a regeneração nós estamos conversando. Mas espera aí, gente, tem alguma coisa que está errada aqui, então está errado. Aqui, aí, Deus, Tá, é a realidade, não é isso não. Eu trouxe aqui sobre alguma coisa. Tá. Eu fui buscar sobre o progresso, quando está falando Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o homem está hoje maduro para compreender verdade de uma ordem mais elevada, eu fui buscar, estava curiosa, fui buscar lá no 783 o seguinte, não vou ler todo, tá? Se você quiser, só estou indicando. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta ao progresso, ao progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Olha aí vem. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Foi por isso que eu trouxe essa parte sobre essa que havíamos comentado aqui, sobre a humanidade, sobre essa sim. revolução moral. Achei muito interessante essa parte, 783. Quem É a quiser, lei do progresso, a né? lei do progresso. Terceira parte, leis morais, capítulo 8º, lei do Capítulo 8. progresso. Já vi aqui. Muito interessante, viu, Clarinha? Essa aí, bom, aliás, todas essas partes das leis. Gente, As leis morais. deixa eu ver aqui. Ainda acho que dá para lermos um parágrafo? Dá sim, O que vocês acham? dá sim. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria preconcebida do que suas outras partes. Em tudo, ela se apoia sobre observações, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém, então, imaginou que as almas, após a morte, devessem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje, com a permissão de Deus, e porque a humanidade entra numa nova fase, nos auxiliar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas
impressões e sua transformação na morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar neste ponto o ensino do Cristo. O que vocês acharam sobre assim? Os espíritos vêm hoje, em suma, completar neste ponto o ensino do Cristo. Eu entendo assim, que Jesus, todos os princípios do Espiritismo, eles estão nos ensinamentos de Jesus. Uns estão mais claramente, outros estão ali meio escondidinhos, né? Em germe, vamos dizer assim. Mas todos os princípios estão lá. Imortalidade da alma, Deus, reencarnação, livre-arbítrio, está tudo lá. Então, aquilo que Jesus trouxe de uma forma, às vezes, simbólica, né? E de uma forma, às vezes, assim, meio obscura, porque não era o momento ainda de mostrar tudo claramente, o Espiritismo veio, né? Tem por base os ensinamentos de Jesus e amplia e aprofunda e esclarece tudo aquilo que Jesus não pôde esclarecer na época, né? Porque a humanidade não estava ainda preparada, né? Desse jeito que eu entendo. Gente, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Eu gostaria que vocês, por favor. Há algumas pessoas que, justamente como nós aqui, deixou bem claro. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar neste ponto o ensino do Cristo. Bem, então, quando as pessoas dizem que o espiritismo é catolicismo, o que vocês acham? Quem que fala isso? O que vocês acham sobre isso? Catolicismo, nem cristianismo, nem muito menos catolicismo. Essa questão do cristianismo, a gente tem que, eu não sei, eu entendo assim. O que é o cristianismo? O que é o cristianismo? O cristianismo, na realidade, foi um movimento, né? Deixado Alto. por Jesus. Sim, Um movimento deixado por Jesus. O cristianismo são os ensinamentos de Jesus, né? Tudo aquilo que Jesus deixou. Aí quando fala, né? Quando muita gente vai falar, por exemplo, do catolicismo, porque o cristianismo fala, não, é o catolicismo que fala isso. Não é o cristianismo, é Jesus, né? Cristianismo vem de Cristo, é Jesus. Então, é o catolicismo que fala isso, não é o cristianismo. Então, mas as pessoas agora misturam. Quando vão falar do catolicismo, chamam de cristianismo. E eu não concordo com isso. Eu não acho que está correto isso. não, porque a igreja, pronto, é católica, né? Católica, tem como base os ensinamentos de Jesus? Tem. Sim, É uma religião cristã? sim, Mas, nosso amigo, nós somos cristãos? somos. Eu me considero cristã, Não. porque eu procuro entender os ensinamentos de Jesus, procuro praticar na medida da minha possibilidade, eu procuro ir me melhorando, tendo por base os ensinamentos de Jesus. Então, eu me considero cristã, né? Não católica, mas cristã, né? Então, eu acho que é uma forma de expressão, né? Que as pessoas usam. Mas você, Terezinha, não sei se quer parar de gravar, né, Sim, Zé? eu acho que poderíamos. Ficamos aqui, faltam só 2 minutos. Ficamos na página 131, no primeiro parágrafo, não é isso? Uhum. Então, começa na frase, não se trata aqui da Não se trata relação. aqui da relação. Será o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Então, convido a todas e a todos para que continue o nosso estudo. Muito obrigada a todas vocês. Até lá.